Fala moçada, tudo beleza? Professor Bolima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando com vocês aqui no nosso módulo de lógica de argumentação para te trazer para cá, puxar para a gente brincar com questões. Vamos brincar nesse bloco com questões da banca FGV. E aí, o que dizer sobre algumas questões de lógica de argumentação da FGV? As que a gente vai fazer nesse bloco aqui, na boa, muito bem comportadinhas, hein? Então vamos tratar bem se pintar na nossa prova. Essa que está aí vem pedindo para considerar verdadeiras afirmações feitas pelo Adelson. Eu vejo TV ou leio. Bebo cerveja ou não vejo TV. Eu ponho óculos ou não leio. Sabe-se que ontem o Adelson não pôs óculos. É correto concluir que o Adelson... Aí vem aqui as alternativas. O legal é que a partir do momento que a gente vai internalizando a ideia do raciocínio, tá falando ali do Adelson, dele ver TV, dele ler, dele beber cerveja, a gente já meio que não tá nem ligando mais o nome da pessoa. O problema é quando o cara cai meio desavisado em prova de raciocínio lógico, aí quer resolver a questão com a sua interpretação, né? Pô, mas aí então o cara não pôs o óculos... Se ele não pôs o óculos, será que ele vai conseguir ler? Mas se ele estiver lendo, será que ele consegue beber cerveja? Beber a cervejinha dele com óculos ou sem óculos, o cara vai dar conta. Tem gente que vai nessa. Você tá achando que eu tô brincando? Mas não, o cara tem hora que vai raciocinando dessa maneira. E você, do outro lado, já tá com todas as estratégias prontas, já tá com as tabelas verdade na ponta da língua e sabe que a gente tem uma técnica aqui, né? Você vai supor que essas premissas aqui são verdadeiras, até porque esse enunciado reforçou. Considere verdadeiras as afirmações feitas pelo Adelson. Lembre-se que ele não tem que te avisar isso. Você que tem que partir do princípio que aquelas proposições que estão ali são verdadeiras. Então vem cá, me ajude. Brunão, oi. Brunão, eu quero simbolizar esse argumento. Tá valendo. Se quiser simbolizar o argumento, pode simbolizar o argumento. Mas aqui, como os textos da FGV são mais curtinhos, não vejo muita necessidade não, tá bom? E aí então eu vou partir aqui, olha, do princípio que essas premissas aqui são verdadeiras. E aí, meu amigo, é verdade que o Adelson ontem... Aliás, que o Adelson ontem não pôs o óculos. Essas afirmativas aqui todas foram feitas pelo Adelson, tá bom? Então, a partir do momento que é verdade que ele não pôs o óculos, aqui, olha, deixa eu só enumerando aqui o passo a passo, e esse daqui vai ser o meu primeiro passo. A partir do momento, então, que é verdade que ele não pôs o óculos, veja se você concorda comigo, passa a ser falso que ele pôs o óculos, certo? E aí, se é falso que ele pôs o óculos, não leio vai ter que ser necessariamente o quê? Não leio vai ter que ser necessariamente verdade, não é? Como eu tenho ali um conectivo ou, e eu preciso que aquela sentença seja verdadeira, então é necessariamente verdade e eu não leio. Fechado? Se é verdade que eu não leio, o que vai acontecer aqui em cima na sentença leio? Leio vai passar a ser o quê? Vai passar a ser falso. Fechado? Se é falso que eu leio, o que vai acontecer aqui com a sentença vejo TV? Vejo TV é uma sentença que é necessariamente verdadeira. Como ali eu tenho o conectivo ou, e o conectivo ou tem que ser verdadeiro, eu preciso ter pelo menos uma verdade. Já que é falso que o cara está lendo, é verdade que ele está vendo TV. Se é verdade que ele está vendo TV, passa a ser falso que ele não vê TV. Ok? Passa a ser falso que ele não vê TV. E aí, conforme você que estava aí já desconfiando, o que aconteceu com o Adelson? O Adelson foi lá e bebeu a cervejinha dele, ok? Temos aqui um conectivo ou, e aí não sou eu que estou falando, é a lógica que está orientando. Ó, conectivo ou para ser verdadeiro, o Adelson, então, bebeu cerveja. O conectivo ou precisava de pelo menos uma verdade. Então, aqui já ia falar que o conectivo ou estava precisando de pelo menos uma cerveja. Não, é o Adelson. O conectivo ou está precisando de pelo menos uma verdade. Então, dá uma olhada nas alternativas. Olha aí a situação do Adelson. Letra A. O Adelson leu e bebeu cerveja. O Adelson leu? Não. É falso que o Adelson leu. Então fica falso e alguma coisa e já vai ter que dar falso. Perfeito? A letra B fala que ele não bebeu cerveja e não viu TV. Não bebeu cerveja, olha para cá, é verdade que ele bebeu cerveja. Então dizer que ele não bebeu cerveja teria que ser o quê? Teria que ser falso. Então tá lá, olha, fica falso e não viu TV. Viu? Bom, aí se é falso e já morreu a nota aqui, né? Porque aí falso e acaba sendo falso. Então a letra B está fora. Letra C, ele não pôs óculos. O que a gente tinha concluído mesmo sobre o Adelson e os óculos dele? Ele não pôs realmente. Então, olha, é verdade. Verdade que ele não pôs os óculos e ele não bebeu cerveja. É verdade que ele bebeu cerveja. Dizer que ele não bebeu cerveja, isso é mentira. Então, como a gente ali tem o conectivo E. E o conectivo E é o exigente. Se tem uma mentirinha ali naquela letra C, conectivo E não dá moral. Então a letra C está fora. Letra D. É verdade que o Adelson leu e não bebeu cerveja? Vejam, leu é falso.
Então, falso e qualquer coisa, gente, já vai ter que dar falso, perfeito? O fato aqui de ter dito que ele não bebeu cerveja também seria mentira, mas só de eu já ter ali o inicinho daquele com parte falsa, eu já sabia que a frase era toda falsa, ok? Letra E. Bebeu cerveja e viu TV. Bebeu cerveja é verdadeiro e viu TV. Viu TV, isso que aqui também é verdadeiro. E aí o nosso gabarito correto, então, sobre o Adelson, era isso aí que a gente iria concluir, tá bom? O Adelson estava lá, não colocou os óculos, mas no fim das contas bebeu cerveja, viu TV sem óculos e seguiu a vida. Você do outro lado enfiou o gabarito na letra E. Que beleza, então se fosse na sua prova, questãozinha certa. Vamos fazer mais uma. Vem cá, nesse bloco, estamos mandando ver em questões da banca FGV. Dê uma olhada nessa que está aí. Vamos dar uma olhadinha agora nessa que está aqui, ó. Questãozinha da FGV, concurso da Prefeitura de Salvador, prova aplicada no ano de 2017. Agora a gente vai fazer a análise da história do Carlos. Carlos fez 4 afirmações verdadeiras sobre algumas de suas atividades diárias. Primeira, de manhã ou visto uma calça ou eu visto uma bermuda. Segunda, almoço ou vou à academia. Terceira, vou ao restaurante ou não almoço. Quarta, eu visto uma bermuda ou eu não vou à academia. Certo dia, o Carlos vestiu uma calça pela manhã, então é correto concluir que o Carlos... E aí vem as alternativas. Vamos dar uma olhadinha comigo? Bom, o enunciado já começa dizendo que as 4 primeiras afirmações são verdadeiras. Lembre-se que nesse tipo de situação, o examinador nem tem que ter esse bom coração. Você já tem que partir do princípio que essas frases aqui elas são todas verdadeiras. Mas temos ali a confirmação por parte do enunciado de que elas são V e tenho que também levar em consideração o fato de que é verdade que o Carlos vestiu uma calça pela manhã. Então, vem comigo e me ajude. Supondo que todas são verdadeiras, por onde que a gente começa? Olha para cá. É verdade que o Carlos vestiu uma calça pela manhã. Moçada, se é verdade que o Carlos vestiu uma calça pela manhã, para onde que eu posso pular? Lembre-se que aqui eu não tenho uma ordem para seguir. Eu vim lá da última, e não quer dizer que eu tenha que necessariamente pular para a penúltima, para a antepenúltima. Lembre-se que eu não necessariamente tenho nem que começar da última, eu começo por aquela que seja mais simples. Então aqui vocês vão perceber que eu vou pegar a informação que estava lá no final e vou jogar lá para o início. É verdade que o Carlos vestiu uma calça pela manhã. Então aqui, olha, de manhã ou eu visto uma calça ou eu visto uma bermuda, visto uma calça vai ter que ser a parte necessariamente verdadeira, tudo bem? E aí nós temos aqui um conectivo que é o conectivo ou. Qual que é a lógica do conectivo ou? O conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de quê, gente? É aquele conectivo que pede a presença de apenas uma verdade. É diferente da lógica do conectivo ou, que pede a presença de pelo menos uma. O conectivo ou, ele pede a presença de apenas uma verdade, até porque nesse caso, realmente, né? Claro que o cara pode vestir calça e bermuda ao mesmo tempo, mas ele mesmo reforça que é para escolher uma das duas, né? Ou a calça ou a bermuda. Então, se é verdade que ele vestiu a calça, passa a ser falso que ele vestiu a bermuda. Esse que está aqui, então, foi o meu terceiro passo. Me ajude. Se é falso que ele vestiu a bermuda, para onde que eu posso correr? Vocês vão perceber que aqui, olha, lá na minha lá na minha quarta premissa, eu tenho a garantia de que eu visto uma bermuda. Então, essa sentença a gente viu lá de cima que ela era falsa. Então tá aqui, olha, visto uma bermuda é uma sentença falsa. Só que como aqui a gente tem conectivo ou, o conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. O conectivo ou que pede a presença de pelo menos uma verdade, então depende ali que a segunda parte seja verdade. Então significa que o Carlos não vai à academia. Essa que está aqui é uma parte verdadeira. Se é verdade que o Carlos não vai à academia, quando eu digo que eu vou à academia, isso que está aqui passa a ser o quê, gente? Isso que está aqui passa a ser falso. É falso que eu vou à academia. Como o que eu tenho ali é um conectivo ou, o conectivo ou para ser verdadeiro depende de pelo menos uma verdade. Então é verdade também que eu almoço. Isso que aqui é o meu sétimo passo. Já que é verdade que eu almoço, aqui embaixo, na minha terceira sentença, passa a ser falso que eu não almoço. Então esse daqui é o meu oitavo e penúltimo passo. Se é verdade que eu almoço, passa a ser falso que eu não almoço. E assim, onde está sendo dito que eu vou ao restaurante, essa sentença que está aqui, ela tem que ser necessariamente verdadeira. Como que eu tenho ali um conectivo ou, eu precisaria ter pelo menos uma verdade, então passa a ser verdade que eu vou ao restaurante. Essa que está aqui, então, é a história do Carlos passado a limpo com base nas tabelas verdade. O Carlos vestiu calça, não vestiu bermuda, o Carlos almoçou, mas não foi à academia, e ele foi ao restaurante. Vamos dar uma olhada agora nas alternativas para a gente tentar verificar qual que é aqui com base nessa sentença aqui, ela vai ser necessariamente verdadeira? Veja, letra A.
É verdade que o Carlos almoçou e foi à academia? Se liga aí, ele almoçou, isso que aqui é verdade. E ele foi à academia. Foi à academia, isso daqui é falso, perfeito? Então eu tenho aqui, olha, verdadeiro e falso, que me leva para um resultado que é falso. Conectivo E, que tem a presença de pelo menos uma mentira, é tudo falso. Então a letra A está fora. Letra B, ele foi ao restaurante, não foi à academia. Ele foi ao restaurante, vou ao restaurante, isso daqui é verdadeiro, ok? E não foi à academia. Não foi à academia, exatamente a realidade do Carlos. O Carlos foi ao restaurante e não foi à academia. Então, verdadeiro e verdadeiro me leva para um resultado que é verdadeiro. Meu gabarito correto vai ter que ser a letra B de bola. Até porque a letra C vem dizendo foi à academia. Vejam, vou à academia é falso. Dizer, então, que ele não foi à academia, isso é verdadeiro. Beleza. Só que aí na letra C fala que ele não almoçou. O que a gente viu é que ele almoçou, certo? Dizer, então, que ele não almoça acaba sendo falso. Verdadeiro e falso me leva para um resultado que é falso. A letra C está fora. Letra D. Almoçou e não foi ao restaurante. Almoçou. A gente viu que isso daqui é verdadeiro. Ok, só que aí foi dito que ele não foi ao restaurante. E a parte que fala dele ter ido ao restaurante, a gente viu que era verdadeira. Então significa que nesse caso aqui acaba sendo falso a garantia de que ele não foi ao restaurante. E a letra E vem dizendo que ele não foi à academia e que ele não almoçou. Vejam, foi à academia, isso é falso. Então a letra E já está lá como F e alguma coisa, e teria que me levar para um resultado que é tudo falso. Então gabarito correto para essa que está aqui. Letra B de bola, sem dúvida alguma. Tudo bem? Passamos por essa? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nesse modelinho que está aqui. Esse daqui é um modelinho mais feijão com arroz, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue sair supondo ali das premissas verdadeiras até chegar numa alternativa que também seja necessariamente verdadeira. E aí, tá dominando esse exemplo? Então vem comigo, vamos dar uma olhadinha nessa que tá aqui, ó. E apareceu concurso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, concurso importante aplicado aí no ano de 2016, a banca foi a FGV, e aí o enunciado veio dizendo sobre as atividades fora de casa no domingo, o Carlos, olha ele aí de novo, o Carlos segue fielmente as seguintes regras. Ando ou corro? Tenho companhia ou não ando? Calço tênis ou não corro? Domingo passado, o Carlos saiu de casa de sandálias. Então é correto concluir que nesse dia o Carlos, e aí vem aqui as alternativas, me ajuda daí, vem comigo, olha só. Não foi dito nada aqui, Brunão, sobre o que era para eu considerar. Não foi dito nada aqui sobre o que eu tinha que considerar como verdade ou como mentira. Não precisa mesmo. O mais natural é que ele não diga e que a gente suponha que tudo é verdade, perfeito? A gente não vai levar em consideração que aquilo tudo ali é verdade se ele trouxer alguma ideia contrária, mas do jeito que está aqui, a gente por conta própria tem total possibilidade de garantir que aquelas premissas ali são verdadeiras. Então, observem, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, e tenho que me lembrar que vai ser verdade, então, o Carlos saiu de casa de sandálias, ok? Então aqui nesse caso, como é verdade que o Carlos saiu de casa de sandálias, onde está sendo dito aqui, olha, que o Carlos calçou o tênis, isso aqui então fica errado, tudo bem? Se é verdade que o Carlos saiu de casa de sandálias, dizer então que ele calçou o tênis, então isso aqui fica falso. Então, ó, meu primeiro passo, garantir que ele saiu de casa de sandálias. Meu segundo passo, garantir que é falso que ele calçou o tênis. E assim, se é falso que ele calçou o tênis, passa a ser verdade e eu não corro. Ok? Como ali a gente tem um conectivo ou, meu conectivo ou, para ser verdadeiro, eu preciso que a minha sentença seja necessariamente, eu preciso ter pelo menos uma verdade. Né? Então ali é verdade que eu não corro. Se é verdade que eu não corro, aqui, olha, na minha primeira premissa, onde está sendo dito que eu corro, isso daqui passa a ser falso. Ok? É verdade que eu não corro. Então dizer que eu corro, isso daqui é falso. Como a gente tem ali um conectivo ou, o conectivo ou, para ser verdadeiro, precisa ter pelo menos uma verdade. Então, olha, é verdade, eu ando. Ok? Se é verdade que eu ando, dizer então que eu não ando, isso daqui acaba sendo o quê? Isso aqui acaba sendo falso. E como eu tenho aqui um conectivo ou, para ser falso, se tem uma segunda parte falsa,
para que ele seja verdadeiro, eu preciso que essa sentença que está aqui seja necessariamente verdadeira, certo? O conectivo ou pede a presença de pelo menos uma verdade, mas eu preciso ter pelo menos uma verdade. Então, a primeira parte aqui, né, que é tenho companhia, essa sentença passa a ser verdadeira, e aí aqui a gente conseguiu descobrir o valor lógico de cada uma das proposições simples integrantes. É verdade que eu ando, é falso que eu corro, é verdade que eu tenho companhia, e é verdade que ele saiu de casa calçando sandálias. Sandalinha da humildade. Então vamos lá. Letra A. É verdade que ele correu e andou? Correu e andou. Vejam, correu, isso é falso. Andou, isso é verdadeiro. Então aqui, ó, correu e andou, falso e verdadeiro. Essa frase aqui tem que ser toda falsa, ok? Então aqui, letra A está fora. Letra B, não correu e não andou. Não correu e não andou, vejam, não correu. O correu é falso. Dizer então que ele não correu, isso daqui passa a ser verdadeiro, ok? E não andou. Andou fica verdadeiro, então não andou passa a ser falso. E aí verdadeiro e falso leva para um resultado que é falso, certo? Conectivo E é o conectivo exigente, então aqui a letra B está fora. Letra C, andou e não teve companhia. Andou, isso daqui é verdadeiro. Então fica verdadeiro e não teve companhia. Vejam, tenho companhia, isso é verdadeiro. Dizer que eu não tenho companhia, isso daqui seria falso. Então verdadeiro e falso me leva para um resultado que é falso. Letra D. É verdade que ele teve companhia e que ele andou? Sim, perfeito. Vejam, tenho companhia, isso aqui é verdadeiro, ok? E ele andou, isso daqui também é verdadeiro. Então verdadeiro e verdadeiro me leva para um resultado que é verdadeiro. O gabarito correto para essa que está aqui foi a letra D. A letra E não foi gabarito porque dizia que ele não correu. Não correu, isso daqui é verdadeiro, ok? Só que foi dito que ele não teve companhia, e aí a gente viu que a parte que diz que ele tem companhia é verdadeira. Quando eu digo então que ele não tem companhia, isso daqui fica falso, e aí V e F me leva para um resultado que é F, então a letra E está fora, ok? Gabarito correto, letra D. A única sentença que, partindo do princípio que aquelas sentenças que estão ali em cima são verdadeiras, a única que seria necessariamente verdadeira com base naquelas premissas, é a que foi apresentada na letra D. Passamos por essa, sim ou não? Com traumas ou sem traumas? Eu espero que sim. Essa questão que está aqui foi do Ministério Público do Rio, concurso de 2016, prova para cargo de nível superior, mas é um modelo que também ainda continua muito presente nas provas da FGV. Dentro dos modelos, né, eles trazem aí de questões de lógica e de argumentação, ainda um modelinho que a gente acaba percebendo frequente em provas da banca. Gabarito para essa que está aqui, letra D, conforme consta aqui para vocês. Vamos dar uma olhadinha nessa. Analise as premissas a seguir. Primeira, se o bolo é de laranja, então o refresco é de limão. Se o refresco não é de limão, então o sanduíche é de queijo. O sanduíche não é de queijo, logo é correto afirmar aqui, e aí vem aqui as alternativas. Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Aqui, às vezes eu vou reescrevendo, claro, eu trago as proposições para cá só para poder facilitar a minha explicação, tá bom? Vocês, na hora da prova, das duas, uma. Ou vocês vão simbolizar o argumento, arrumar um espacinho ali na prova, para simbolizar o argumento, ou, dependendo, as provas da FGV tem hora que dá até para fazer isso mesmo, dependendo no próprio texto da questão, você já vai fazendo a análise dos valores. Então aqui é como se eu chegasse lá na hora da prova, imaginemos que aqui fosse o enunciado mesmo, né? É como se aqui, olha, eu fosse chegar lá e supor que tudo isso é verdadeiro. Na hora que eu estou explicando, eu só reescrevo isso aqui para poder deixar numa letra maior para vocês conseguirem ir enxergando, mas na hora da prova não tem romantismo não, olha, pegou aqui, Abraão, pô, é verdade que o sanduíche não é de queijo, então aqui o sanduíche é de queijo, isso daqui vai ter que ser falso, certo? Vá rabiscando aí e você mesmo vai se entendendo, ok? Aqui então, vejam, eu vou colocar para vocês a ideia de que todas essas sentenças aqui têm que ser verdadeiras, e aí então, vou começar por essa que está aqui, que foi a mais simples. É verdade que o sanduíche não é de queijo. Então tá aqui, olha, meu primeiro passo. É verdade que o sanduíche não é de queijo. Se é verdade que o sanduíche não é de queijo, dizer que o sanduíche é de queijo, isso aqui acaba sendo o quê? Acaba sendo falso. Como é falso que o sanduíche é de queijo, o que eu vou concluir aqui sobre a sentença que me diz que o refresco não é de limão? O refresco não é de limão é uma sentença que também tem valor lógico F. Certo? Como ali a gente tem um conectivo sim, então
como a segunda parte já é falsa, se eu tenho um sim, então, em que a segunda parte é falsa, eu precisaria que a primeira parte fosse falsa para que a sentença fosse verdadeira. Se aqui você chamou a Vera Fischer, chamou a Vera Fischer na hora errada, porque aí o V com F ia dar F. Não pode, a gente tem que supor que aquelas premissas ali são verdadeiras. Então é falso que o refresco não é de limão. Aí fica ligado no que vai acontecer aqui. Como é falso que o refresco não é de limão, dizer que o refresco é de limão acaba sendo uma sentença com valor lógico que é verdadeiro. E aí, como essa sentença que está aqui é verdadeira, você não vai poder afirmar nada sobre o bolo ser de laranja. Toda condicional que termina com verdade, ela já é necessariamente verdadeira, independentemente do que acontecer no início. Então, sobre a sentença, o bolo é de laranja, eu preciso que aí do outro lado você fique atento, porque se você colocou para mim que aquela sentença tinha que ser necessariamente verdadeira, está errado. Ela pode até ser verdadeira, mas eu preciso que você entenda que V com V daria V no sim então, só que F com V também daria verdadeiro no sim então. Então, não é você que tem que tomar partido sobre, então já que pode ser qualquer uma, eu vou considerar como verdade. Não, aquilo ali é uma indeterminação. Então a gente está diante de uma situação em que eu não consigo determinar o valor lógico de todas as proposições simples do meu argumento. Isso não é problema, tá bom? Alguns alunos chegam nesse ponto aqui e pensam, pô, Bruno, então, mas aí não dá para resolver o exercício? Dá. Vocês vão ver que a alternativa correta vai ser uma que a gente conseguiu garantir que vai ter que ser necessariamente verdadeira. Então, sobre a sentença, o bolo é de laranja, não dá para eu concluir nem que é verdade, nem que é mentira, porque tanto F com V daria V no sim então, quanto V com V. Então isso aqui é o que a gente caracteriza como sendo uma indeterminação. Mas aí isso aqui não deixa de ser proposição, não? Não confunda as coisas. Isso aqui continua sendo proposição, gente. Por quê? Porque aquela sentença que está ali, ou é verdadeira ou é falsa. O único problema é que eu não tenho, com base na estrutura do argumento, a garantia de que se é verdade ou não, tá bom? Então, letra A fala assim, o bolo é de laranja. O bolo é de laranja, eu não tenho condição de garantir isso daqui, ok? Letra B, o refresco é de limão. O refresco é de limão, a gente viu que isso daqui é verdadeiro. Então, meu gabarito correto está aqui, ó, letra B. O bolo não é de laranja. Vejam, o bolo não é de laranja, não dá para eu garantir, gente. Nem que é verdade, nem que não é. Então, aqui, o bolo, você vai ficar sem saber aí. O refresco não é... Dá uma agonia, né? Porque você fica... Pô, não fiquei curioso ali, mas você vai ficar na agonia. Essa história que tá aqui jamais vai ser desvendada, tá bom? Se o bolo era de laranja ou não, você não tem nenhum embasamento aqui para poder concluir logicamente. Letra D. O refresco não é de limão. Olha para cá, o refresco é de limão é verdadeiro. Então, quando eu digo que o refresco aqui não é de limão, isso é falso. Minha letra D não foi gabarito, eu não dou moral para ela. Letra E. O bolo é de laranja. O bolo é de laranja, não tenho condição de garantir. Isso aqui pode ser verdade ou mentira. O bolo é de laranja, não sei. E o refresco é de limão. O refresco é de limão, isso é verdadeiro. Só que não adianta. Conectivo E, para eu ter uma sentença verdadeira, que é o que eu preciso, conectivo E só é verdadeiro se eu tiver certeza das verdades em 100% do tempo. Como ali o bolo é de laranja, não tenho certeza, meu gabarito correto não foi a letra E. E aí com isso está feita mais essa, gabarito correto, letra B. Colocou na sua conta? Sim ou não? Não. Tudo dominado. Perfeito. Então eu fecho esse vídeo por aqui e aguardo vocês na sequência. Tudo de bom? Um forte abraço. Valeu!